E aí galera, tudo certo? A gente segue o ano de 2019 com alguns modelos de aparelhos celulares que foram lançados no ano passado, mas que prometem ter usabilidade garantida por mais um bom tempo. Nesta mesma linha de pensamento temos os celulares intermediários Galaxy J8 e o Moto G6 Plus, que fazem parte de famílias um pouquinho maiores de aparelhos. Mas qual desses dois que passam da casa dos R$1.000 você acredita que a compra seja mais justificada? Então confira agora o nosso comparativo entre os smartphones da Samsung e Motorola. Tanto o J8 quanto o G6 Plus trazem algumas características bem recentes. Eles têm cantos arredondados, peso aproximado de 177 e 165 gramas respectivamente, um corpo mais esticado e telas de maior tamanho. Ambos trazem aquela entrada P2 para fones de ouvido, mas com um outro detalhe. O J8 ainda tem aquela velha porta micro USB e ainda não traz aquele sensor de luminosidade que é muito básico por padrão, usando uma gambiarra bem bizarra com a câmera frontal que o faz ser mais lento e impreciso do que o G6 Plus para calibrar o brilho da tela automaticamente. No G6 Plus nós já temos ali a entrada USB-C, mas por outro lado algumas pessoas podem não gostar tanto daquela elevação da sua câmera. Entretanto, o dispositivo tem um vidro na traseira diferente do J8 que une alumínio e plástico em algumas partes. Ainda em tempo, é claro, nenhum deles tem de fato uma certificação IP67 ou 68 de resistência à água ou poeira. No lado da Samsung a gente tem uma tela Super AMOLED de 6 polegadas. No da Moto, a tecnologia usada é um IPS LCD para um painel de 5.9 polegadas. Para quem prefere displays mais brilhantes, o celular da Moto tem características bem mais firmes. Mas para quem prefere um pouco mais de equilíbrio na cor e um pouco mais de economia de energia, o da Samsung acaba tendo uma certa vantagem. Mas o Moto G6 ainda vem sem dois pontos bem importantes, olha só. Ele tem compatibilidade com o Dolby Audio e é mais imersivo e alto do que a saída de som padrão lateral da Samsung. Nenhum deles, entretanto, tem saída de som estéreo. Mas é claro que vai o segundo ponto. A vitória do G6 Plus aqui em display e multimídia se dá por outro motivo. O J8 oferece uma experiência comum, entre aspas, com uma tela HD Plus de 1480 por 720 pixels, enquanto que o G6 Plus se mostra um pouco mais apto para um celular da sua faixa de preço, né não? Com a resolução Full HD Plus de 2160 por 1080 pixels. As especificações básicas do J8 incluem 4 GB de RAM, 64 GB de memória interna e o chipset Snapdragon 450 de 1.8 GHz com o Android 8.0 Oreo instalado de fábrica. Já no G6 Plus a gente tem características bem interessantes e bem parecidas de fábrica, como a mesma versão do Android e a mesma quantidade de RAM e de armazenamento. Só que o aparelho da Motorola vem com o chipset mais recente, o Snapdragon 630. Bom, sendo assim, o aparelho da Moto ainda traz compatibilidade com tecnologias como o NFC e o Bluetooth 5.0. O J8, por outro lado, não é compatível com o NFC e traz o Bluetooth na versão 4.2. Vale ter em mente, porém, que os dois aceitam 2 chips individuais de operadora e cartões microSD para expandir a memória. No desempenho, de forma geral, o G6 Plus se mostra mais rápido do que o J8. Ele definitivamente tem mais capacidades para rodar aplicativos e jogos mais pesados e de quebra ainda traz recursos como aqueles do aplicativo Moto e todos os gestos da Motorola. A Samsung, neste caso, opta pela sua personalização de interface, que, é claro, também traz uma série de recursos como a pasta segura, sistemas de segurança e mais. Neste caso, o mais indicado entre esses dois aparelhos para quem precisa de um desempenho mais seguro e garantido é o aparelho da Motorola. Bom, no J8 nós temos as câmeras de 16 megapixels com abertura de f1.7 e o sensor secundário de 5 megapixels com abertura f1.9, além da câmera frontal, que tem 16 megapixels com abertura f1.9 na lente. O G6 Plus também tem 2 câmeras na parte de trás, uma de 12 megapixels com abertura de f1.7 e outra de 5 megapixels de abertura f2.2. Na frontal, o aparelho da Moto tem uma câmera de 8 megapixels com abertura de f2.2. Mas olha só, vale o aviso de que nenhum deles pode fotografar efetivamente com o segundo sensor, beleza? Já que eles são usados apenas para medir a profundidade de campo naquele modo retrato ou talvez para capturar mais detalhes, como as fabricantes especificam. No celular da Samsung, em comparação com esse daqui da Moto, nós ainda temos mais distorções nas imagens e um pouco menos de nitidez.
Ambos ainda trazem aqueles recursos adicionais bem legais ou nem tão legais assim de realidade aumentada, ou então de recortes seletivos como no G6 Plus. Aliás, galera, esse aparelho da moto ainda pode gravar em 4K com 30 fps ou então em Full HD com 30 ou 60 fps. Já no J8 não temos a gravação em 4K e o Full HD se limita a 30 fps. Agora, passando rapidinho pela parte frontal, novamente temos fortes distorções só que nos dois aparelhos e aquela fome do software danada por suavizar absolutamente tudo. Eles podem sim produzir fotos boas com os sensores para selfies, a gente não tá falando isso, que eles não vão fazer fotos boas, só que os resultados ainda não são muito compromissados com nitidez ou balanceamento de cores. O Galaxy J8 tem uma bateria de 3.500 mAh e que em nossos testes de estresse ofereceu descarga variada de 6 a 8% por hora. No caso do Moto G6 Plus com bateria de 3.200 mAh, os mesmos testes resultaram numa média de 9 a 16% de descarga média por hora. Um outro ponto interessante é que, no uso diário, esses dois aparelhos atingiram métricas de 7 horas com a tela ligada dentro daquele período de um dia de uso. O G6 Plus, por outro lado, conta com um sistema de carregamento rápido com carregadores de 15 watts, um pouco mais eficaz do que o J8 quando está carregando. Bom, o Moto G6 Plus foi lançado por R$ 1.599, que é um preço que se manteve até hoje na loja oficial da Motorola. Já o J8 chegou até um pouco mais salgado, por R$ 1.899, embora, exatamente na data presente deste vídeo, ele seja listado no site da fabricante Samsung por R$ 1.599 também. Relacionando o custo-benefício desses dois aparelhos e dos valores aplicados na prática, o ponto vai para o Moto G6 Plus. Bom, galera, então a gente chegou no fim do nosso comparativo da seguinte maneira, tá bom? O Moto G6 Plus com 5 pontos, em construção, display e multimídia, usabilidade mais desempenho, câmeras e preço. E o J8 que ganhou em 1 ponto, na bateria. Vale ter em mente que é claro que esses dois aparelhos ainda podem ser encontrados no varejo por valores abaixo dos anunciados nas lojas oficiais das respectivas fabricantes. Entretanto, o conjunto do J8 paira mais para um uso básico, dentro de muitos limites em muitos aspectos. No G6 Plus, a experiência de uso é um pouco mais rica pelo desempenho, câmeras e especificações. Mas, é claro, qual deles vocês mais preferem? O Moto G6 Plus ou o Galaxy J8? Conta aqui embaixo pra gente, não se esquece de conferir as especificações técnicas e toda a ficha com detalhes dos dois aparelhos, clicando aqui embaixo e, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!